Eu ainda comentei ontem com um brother, né? Tem dias que quanto menos a gente se mexe no mercado, melhor é. Charlão fala isso, né? Parece que a gente é um balão cercado por cactos, às vezes, né? E às vezes o cerco vai fechando, né? Então, quanto menos a gente se mexer nessa situação, melhor é para a gente, né? Porque ficar se debatendo com o mercado travado, você não vai a lugar nenhum, só quem vai ser machucado é o próprio operador. Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para mais um diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, tá? Vamos começar aqui pelo dolinha. A gente está sempre começando pelo índice, né? Vamos ajustar aqui. Ajustar a câmera. O que a gente tem aqui, galera? Né? A gente tem um dólar que fez uma volta violenta, né? Engolfando o candle da semana 15, da semana 15 do mês, né? Que foi quando perdemos a média móvel de 200 e 61,8 dessa região. A semana passada voltou como um foguete e agora, né, a princípio, a priori, a gente dá uma olhadinha aqui no gráfico, está até fazendo um pullback para a gente vir e romper a região de máxima da semana anterior, né, e voltar a visitar os níveis aí, né, de 5,17 por aí, tá bom? O que a gente pode também estar vendo aqui, né? O mercado dando uma consolidada, uma descansada, mas o movimento está bem proporcional aqui, essa que é a grande verdade. Impulso, correção na média móvel de 9, impulso, né? Mas caso ele comece, né, a acelerar na ponta da venda, a gente já sabe o que a gente vai mapear aqui, né? A semana anterior, né? Vindo para um gráfico de 60 minutos aqui de hoje, a gente percebe desde o começo do dia, eu venho alertando a galera do grupo gratuito, né? Eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, caso você não saiba, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui. Também tem os links, estão na bio do meu Instagram, e caso você tenha alguma dificuldade, não tenha muita intimidade com a tecnologia, pode me chamar no direct do WhatsApp que eu coloco você nesse grupo, tá bom? A gente percebe desde o começo do dia, eu venho alertando os operadores, que a gente está numa região de armadilha pelos 60 minutos. Então, ou seja, entre a média móvel de 200 e a média móvel de 20. E o preço, ele fica brigando aqui nessa região aí, 1, 2, 3, 4 horas. Então, amanhã todinha brigando nessa região, não indo para lugar nenhum. Por hora, a gente até tem como um suporte muito bem definido as duas médias aqui, tanto a de 20 quanto a de 9, né? Até a terceira hora do pregão, a quarta hora do pregão, a gente trabalhava aí testando essa região como suporte. Até que passamos para baixo dessas médias aí e o preço começa a apresentar uma queda lenta. Bom, gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê. O que a gente tem aqui? Exatamente esse movimento de briga aqui, né? Onde o mercado não vai para lugar nenhum. E aí começa a voar pedaço de operador para todos os lados. E a gente tem um dia que está fazendo um alargamento, assim, a princípio, né? Ele até abre, né, com um gapzinho de alta, dando continuidade aqui esse movimento do dia anterior, atingindo alvos de FIBO, sim. Então ele já abre entregando alvos de FIBO. A gente espera que eu esperava pelo menos que ele viesse aqui fazer um pullback na região do 75 aqui, né, que é o 61,8 da pernadinha de baixa do 60 para dar uma continuidade na alta, mas em que momento nenhum aconteceu. Ao contrário, né? Como ele já abre aqui no alvo de 100% quase, batendo o terceiro alvo, a gente não precisa mais aqui dessas projeções e o derivativo começa a entregar para a gente até movimento contra suas médias, né? Quem opera comigo sabe que isso daqui para mim né, inoperável, eu jamais vou estar operando contra as médias, né? E ele vem, testa suas médias, monta pivô contra as médias, e aí é critério de cada operador, né? Por hora tenta trabalhar até mesmo abaixo da média móvel de 200, depois volta como um foguete, vai lá visitar a máxima do dia anterior, perde a média móvel de 200 de novo, vem aqui cutucar ela, e aqui a gente pode falar um padrão de caixote nessa região aqui, onde a gente vem, deixa eu voltar aqui com o caixotezinho, Ctrl Z, onde a gente já tem aqui uma máxima e uma mínima muito bem estabelecida. Antes de sair para o almoço com a galera, eu até comentei, a gente tem um eixo aqui dentro dessa região, a gente já pode falar que a gente tem um eixo, né? Aonde que seria ele? Deixa eu ajustar aqui, deixa eu tirar o preenchimento. Esse eixo é o quê? Né? A gente tem máxima e mínima, né? Bem próximas, região de caixote, a gente tem uma região de troca de polaridade aqui nessa região.
Então, temos aqui essa região onde o preço, por hora, ele fica acima, por hora, ele fica abaixo. Então, aqui ele veio, trocou polaridade, não conseguiu romper máxima. Ele vem, troca a polaridade com essa região, vem e perde um pivôzinho. E ele fica brigando com essa região aqui, que é bem próximo da região de 61,8 da penada de baixa dos 60. E quando a gente vê que ele vai lá, tenta romper a máxima do dia anterior aqui, ele até entrega uma oportunidade de uma comprinha aqui, só que para mim ela não ficou tão proporcional ao movimento aqui, né? Porque preciso de 2 candles de cor contrária para mim poder declarar realmente que temos um pivô, e aqui não tivemos, né? Mas aqui sim ele deu uma oportunidade de entrada bem próxima da máxima do dia atual, né? Mas que tinha potencial para ir buscar a máxima do dia anterior que eu tinha como alvos, né? Até alertei a galera do grupo gratuito, a galera da sala educacional, deu sim oportunidade de entrada aqui, entregou 7 pontinhos aí, seu operador foi rápido no gatilho. Após isso, entra a pressão vendedora, vai lá visitar a média móvel de 200 de novo, tanto do gráfico de 5 minutos quanto o gráfico de 2 minutos. E aqui a gente tem um gráfico de 60 minutos extremamente alinhado. Eu ainda falei, esses movimentos que a gente vê, né, que usa a média móvel de 200 do gráfico de 2 minutos, que é aproximadamente a média móvel de 9 do gráfico de 60. Então ele vem, falha esse pivôzinho de baixo aqui, entra pressão de compra, ele passa para cima do 61,8, deixa um pivôzinho aqui, a gente tem um trade de saída rápida alinhado com 60, né? Então as médias móveis dos 60 minutos elas estão inclinadas para cima, e você que está vendo aqui o movimento do preço, o famoso price action, tem uma compra. Ele entrega mais 8 pontinhos aqui para o operador que sabe o que está fazendo. Após isso, entra a pressão de venda nessa região aqui, e ele vem ensaiando perder a média móvel de 20 e a média móvel de 9, que nesse momento estavam bem próximas, né? No gráfico de 60 minutos. Ele até passa para baixo dessas médias aqui, e é que nem eu falei para a galera, aqui não tem, né, o que ser feito. Ou você vai vender o ponto de venda ou vai ficar chupando o dedo. Porque quando a gente vê que ele não consegue dar continuidade aqui nesse movimento para vir buscar a máxima do dia, entra a pressão de venda, a gente tem impulso, correção, impulso. Marcou um fundinho, o mercado vai, passa para baixo das suas médias, ele deixa um novo ponto de venda aqui. O operador que vendeu aqui conseguiu botar uma parcial no bolso, né? E depois aí a operação volta tirando zero. E aqui, né, eu não executei nenhuma dessas duas operações, mas aqui a gente já percebe, né, que o mercado está bem próximo. A gente estava com uma amplitude aqui de 36,5 pontos, então bem pequeno. Eu falei para a galera, marca um caixote aqui, não tem que ser feito aqui nessa região. E o mercado vem, ele ensaia perder aqui a sua região de ajuste, cabeceia aqui a região. Na minha opinião, né, nada a ser feito aqui, né, porque o operador pegou aqui e já colocou dinheiro no bolso, ou vai ficar torcendo para a operação aí, né. Eu optei aí por realmente esperar ele perder todas as médias, ele perder a sua região de ajuste, e quando a gente vê que ele entra impulso, correção, impulso, ele deixa um pivôzinho aqui, né. O stop aqui estava justo, eu tinha, né, uma pontuação que eu poderia ter o tempo de proteger, né, antes da mínima do dia anterior, foi exatamente o que eu fiz. O trade ele veio e deu 5 pontos, então deu 1 para 1, voltou, coloquei o resto dos contratos no 0 a 0, ele tirou, coloquei dinheiro no bolso e o mercado morreu aqui nessa região, né? Então, na minha opinião, hoje foi um dia que o dólar ele bagunçou bastante pela manhã. Aqui eu acho que ele pegou muita gente, né, de calça curta, essas arrancadas que ele dava aqui, né? Então não ia para lugar nenhum, jogando muito operador pro negativo, tá? Aqui na sala mesmo, durante o horário que eu estava operando com a galera, teve essas 3 oportunidades aqui, né? Até que eu comentei com vocês, aqui foi 1, 2, 3, e depois no finalzinho do dia eu peguei essa daqui, tá bom? Então 5 pontinhos no bolso, tá ótimo, né? Para engordar um pouco mais o resultado do mês. Índice futuro. Índice futuro, a gente tem aqui também um semanal, né, que tivemos um candle aí como referência da semana 15, também um candle de amplitude, né, bem significante, né? A gente está brigando agora aqui nessa região de média móvel de 200, mas temos uma média móvel de 20 no semanal também que está dando trabalho, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessa média móvel de 20, não é porque a média móvel de 200 do semanal está ascendente que o preço vai acompanhar, cuidado, tá? Aqui pelo gráfico diário, a gente consegue perceber bem o movimento do pivô. A gente tem que cuidar com as operações na ponta da venda aqui, porque ele pode estar fazendo um reteste na cabeça desse pivô. Para voltar a subir, Felipe, cara, não sei, mas fato da vida tem uma região de suporte aqui, é mínima da semana anterior, a gente tem uma média móvel de 20 do gráfico diário ascendente,
Aqui a gente não pode desconsiderar também que ele está numa região de armadilha, não é porque a média móvel de 200 está flat que ela não vai fazer preço, porque ela já fez aqui. Então o preço ele está preso aqui nessa região, tá? Pelo gráfico de 60 minutos a gente vem observando toda essa queda aqui, na minha opinião, ela não me convenceu, exceto com a abertura de hoje, porque a abertura de hoje, com esse gap de baixa que a gente teve aí na abertura, ele proporcionou aí para mim a seguinte situação: a gente vem do movimento de queda que corrigiu nas médias e com essa abertura em gap de hoje eu até esperava um pivôzinho de pré-rompimento desse fundo aqui, só que tinha que ter muito cuidado com essa região dos 50% da estrutura do semanal, tá bom? Que estrutura é essa? A gente dá um D-zoom aqui, fica mais evidente, tá? Então eu tô trabalhando com essa estrutura aqui do semanal, máxima e mínima, beleza? No gráfico de 5 minutos aqui, a gente tem essa abertura em gap de baixa e o preço brigando bastante na região de 50%. Então, ou seja, a mensagem que ele passa para mim, já quando o primeiro candle do dia não consegue fechar abaixo da região dos 50%, é uma só, cara, venda somente abaixo dessa região com pullback. E tem que ser 2 candles de cor contrária mesmo no gráfico de 2 minutos. Quando a gente vem para o gráfico de 2 minutos aqui, talvez se o operador está meio ansioso, ele tomou um stop que não era para ter tomado. Eu ainda falei para a galera, né? Eu não vou entrar porque não formou 2 candles de cor contrária, aonde a gente vê o movimento de impulso, corrigiu aqui na região de 50%, não temos 2 candles de cor contrária. Então, se o operador foi rápido no gatilho, ele até entrou e zerou rapidinho quando não andou. Se casou com a operação, tomou stop, tá? Aqui, na minha opinião, não era nem para ter tomado esse stop. E a gente volta para o gráfico de 5 minutos, a gente percebe que o preço ele vai lá, cabeceia as médias, volta a retestar a região de 50%, joga para cima, bateu na média móvel de 50 com a 200 descendente, pressão de venda. Quando ele volta para fazer reteste aqui nessa região para continuar caindo, falha miseravelmente, explode na alta. E aqui, assim como o dólar também, a gente percebe que ele está num padrão de alargamento, né? Então, é simples, é só a gente mapear essa região. E eu ainda falei, eu aprendi com o mestre Stormer uma coisa: trap em máxima e mínima do dia anterior, né? Aí eu também adaptei ela para o ajuste do dólar, que eu acho bem interessante. O trap bem executado, ele é um trap que eu observo ele mais pro horário próximo do meio-dia, porque a gente já tem uma noção de como que o mercado tá, se o mercado tá no padrão de lateralidade ou não. Aqui a gente tinha todos os indícios que o mercado podia estar entrando no padrão de lateralidade. Ampla, sim, um caixote aqui até o momento que teríamos uma amplitude de 1.500 pontos, né? Mas o fato da vida é não tá indo para lugar nenhum. Então, quando a gente observa esse padrão aqui de alargamento, eu ainda comentei com a galera, o candle 27, ele é um trap na máxima do dia anterior. Foi lá, violinou. Como que a gente opera isso aqui? A gente marca o candle 27, marca a mínima dele. Se o candle 28 perder a sua mínima, você entra na operação, projeta 161 do risco para baixo e ele entrega para você as oportunidades de alvo, né? Que foi essa daqui plotada. É uma operação lenta? Sim, foi uma operação até mais lenta do que o convencional, digamos assim, né? Em dias de amplitude a gente vê ele buscando rápido até, né, máxima, mínima, né? A gente tem uma dinâmica bem boa aí. Só que aqui foi uma operação que ela startou, em nenhum momento depois que startou ameaçou o stop do operador, né? Então ela chegou a andar aí 300 pontinhos, voltava e papapá, até que veio e entregou o terceiro alvo, o 61, como vocês observam aqui, 600 pontos. E após isso, o mercado ele entra num padrão que, na minha opinião, essa falha de máxima do dia anterior aí, ela passa para mim a seguinte visão: impulso, correção, impulso. Isso daqui estava extremamente alinhado com 60. Só que, cara, olha o que demora para vir e acionar essa operação aqui. Beleza, se o operador pegou aqui, acionou, não foi estopado, mas também não teve nenhum momento de alegria nessa operação. Eu ainda comentei com a galera que eu não iria entrar nesse primeiro movimento, porque o stop estava caro. Eu queria pegar esse segundo. Ele até deixou um pivô dentro do pivô aqui, tá? Mas eu queria entrar nesta venda aqui, na perda do candle 55. Cara, olha aonde que foi acionar. Às 3h40, 3h30 da tarde. Aí, pelo amor de Deus, que nem eu falei, hoje o gráfico ganha da gente no cansaço. Aí eu já comentei com a galera, aqui para mim não tem mais nada aí. E acertadamente, né? Porque realmente o mercado não foi para lugar nenhum. Então, hoje aí, na minha humilde opinião, a única operação válida dentro do que eu opero aqui com a galera seria esse trap aqui na perda da mínima do candle 27. Fora isso, esse pivôzinho que não aconteceu, né? O mercado deu uma parada aí violenta, se fosse em volume, sem volatilidade nenhuma, e aí nos resta não se mexer, porque se mexer dentro de um cenário assim como esse mercado se encontra é a pior coisa que a gente pode fazer. Beleza, galera? Valeu, forte abraço e amanhã temos live. Valeu!